Então, pessoal, a aula está sendo gravada, controle-se de frente ao webcam. Acredito que a aula de hoje a gente termina o conteúdo, né? E aí, próxima aula, a gente vai falar da programação, né? Deixar marcar a nossa avaliação e os trabalhos finais. Mas deixa isso para a próxima aula, uma coisa de cada vez. Então, sobre a camada de aplicação, né? A gente trabalhou muito bem, né? Dois aspectos que eu acho mais importante da camada de aplicação para a gente, que é o DNS e o protocolo HTTP, tá? Hoje a gente vai falar do restante, né? Que é o protocolo FTP e o de e-mail, né? Que os dois, né? Boa parte, né, das funcionalidades desses dois protocolos foram ou são supridas pelo próprio protocolo HTTP, né? Então, hoje, é pouca quantidade de usuários mesmo que tem, por exemplo, um aplicativo de leitor de e-mail, né? Os provedores se preparam, obviamente, para disponibilizar os e-mails, né, através de aplicativos de e-mail, mas a maioria hoje é web, né, através da web, né, então... E mesma coisa com FTP, né, eu falei de e-mail, né, mas está com FTP na tela, né. O FTP é um protocolo específico para transferência de arquivos, né, na internet. Então, nós sabemos que para transferir arquivos, né, numa rede local, muitos dos nossos sistemas operacionais são dependentes dos protocolos que eles utilizam para compartilhamento de arquivos, né? Com o advento da internet, né, e o amadurecimento da internet, criou-se, né, serviço e protocolo para a transferência desses arquivos pela, pela própria internet, né? Quando eu falo internet, pela arquitetura TCP/IP, né? Que dá toda a vantagem de uma rede como a internet, né? Muitos desses protocolos que os sistemas operacionais oferecem, né? Tanto o usuário do Windows, do Mac, né, do Linux, eles até têm algum serviço de diretório, de detecção de máquina, né? Eles trazem algumas facilidades, mas você tem que estar dentro daquele ecossistema, dentro de uma rede local. Alguns desses protocolos fazem uso de broadcast na rede, então eles ficam gritando, né? Oh, tem alguém aí? Eu estou compartilhando o arquivo tal, isso do Rainer, aquele arquivo de tal usuário, né? Então envia em broadcast. Sabe que broadcast na internet não dá, né? A gente está falando de uma rede mundial de computadores, né? Milhares, bilhões de computadores conectados, mas a gente todo mundo ficar em broadcast, né? Então, a ideia é criar um protocolo específico para transferência de arquivo, e interessante a gente destacar aí que quando esse protocolo FTP, né, que vem de File Transfer Protocol, né, protocolo de transferência de arquivo, né, veja bem que esse protocolo, né, tem que criar mensagens, né, para simular o sistema de arquivo, de gerenciamento de arquivo, lá do sistema operacional, né. Essa é a ideia, só que a transmissão, né, a gente simular um sistema de arquivo, mas a transmissão vai se dar através da internet, né, ou seja, um FTP é um protocolo da camada de aplicação, e por baixo, né, ele vai utilizar o protocolo TCP para fazer as transferências, né. Na verdade, ele vai utilizar dois canais de comunicação, né, um é para controle, que é através do TCP, e o outro para transferência, o DP, né. A gente pode até alterar essas configurações, mas normalmente é isso, né? Você utiliza o canal TCP para fazer o controle,
e o DP para fazer a transferência. Mas, que eu estava comentando com vocês, que a gente tem que destacar que quando o FTP foi projetado, o protocolo HTTP, ele não tinha, a gente estava na versão 1.0 do HTTP, então o HTTP não tinha métodos, né, ou primitivas, como o put e o delete, né? Então não tinha como você enviar um arquivo pelo HTTP. Hoje em dia é possível. Então hoje, muito das transferências de arquivo se dá pelo próprio HTTP. Então o cara coloca lá uma página, põe um link, um arquivo, aí você clica no arquivo e pelo próprio protocolo HTTP a transferência do arquivo, né? Só que a gente não tem algumas características do FTP, que é o FTP, a ideia é você manipular os arquivos remotamente como se fossem localmente. Então, listar, né? Você faz uma listagem de um diretório, mover um diretório, copiar um diretório, mover arquivos, copiar arquivos, né? Então, tem essas facilidades. O que hoje, na prática, a gente tem é uma simulação do sistema de arquivo pelo próprio protocolo HTTP. Isso é possível ser feito, né? Então, sei lá, quando a gente entra no GitHub e a gente cria nossos diretórios, cria nossos arquivos, move, a gente está simulando um sistema de arquivo, mas pelo protocolo HTTP. O que acontece, né? O que aconteceu ao longo do tempo, que o protocolo HTTP sempre foi um protocolo aberto, sempre foi um protocolo que, mesmo os firewalls mais rigorosos, acabam deixando o HTTP passar. Por isso que muitas das aplicações são baseadas no HTTP, né? O FTP já vai utilizar portas, né, que não é a porta padrão do HTTP, obviamente, né, porque um serviço vai utilizar outras portas, que muitas das vezes eles são barradas. Então, aí, enfim, né, isso dificulta, né, você pode sim, né, você, né, responsável por um provedor, pode ali abrir a porta 21, que é a porta utilizada para um servidor FTP. O servidor do outro lado também tem que abrir a porta 21, mas pode acontecer que alguma rede, né, entre esses dois, bloquear a porta 21, e aí não tem conexão. Isso acontece muito, né, devido às rigidez dos firewalls e tudo mais, os sistemas proxy. Então, ele acabou sendo que, ao longo do tempo, um serviço que foi cada vez mais tendo menos atenção e o pessoal implementando serviços de manipulação de arquivo pelo próprio HTTP, tá? Mas por conhecimento e por até uma questão histórica, é interessante a gente falar dessa iniciativa, né? Então, você tem aí, como a gente está vendo na figura, né? O usuário numa estação, né, que ele vai ter uma interface do FTP. O FTP, ele, inicialmente, né, o FTP, ele é executado pelo próprio linha de comando. Então, a gente abre o terminal, digita FTP, Rainer, arroba o nome de uma máquina, de um servidor, passa o usuário e senha. Aí ele vai conectar ao servidor e vai listar o diretório, né? E ali você pode mover um arquivo, copiar um arquivo e assim por diante. Então, por isso que essa interface do usuário aqui, inicialmente, é próprio no modo texto, né? É a interface do usuário. A gente precisa do cliente FTP, o que vai fazer a conexão com o servidor FTP, né, onde vai fazer a transferência do arquivo e o gerenciamento do arquivo, né? Nessa máquina que é onde tem o servidor FTP, a gente precisa ter um usuário, né? E o cliente FTP vai se conectar ao servidor FTP, e o servidor FTP vai pedir um usuário e uma senha, né? O usuário e senha cadastrado aqui no servidor, e baseado no usuário, né, e nas permissões desse usuário,
né, o sistema de arquivo aqui vai ficar disponível para ele poder manipular, né? Então, do ponto de vista do usuário, aqui é um sistema de arquivo remoto, né? Essa é a ideia, né? Então, é transferir arquivo de um hospedeiro para um hospedeiro remoto, né? Você pode transferir o arquivo tanto do cliente para o servidor, quanto do servidor para o cliente, né? Então, aqui o FTP ele foi especificado pela RFC 959 e ele trabalha com a porta, o FTP com a porta 21. Faz muito tempo que eu não trabalho com FTP, né, servidor FTP, por um outro motivo, porque existe um outro protocolo, um outro serviço de rede que acabou também assumindo a, esse serviço do FTP, que é o SSH, né? Que é o SSH, que é um protocolo de acesso remoto, né, para você abrir um terminal remoto, em que ele é criptografado. Ele é criptografado. Então, diferente do servidor FTP, que os dados não são criptografados, né? Então, a gente pode fazer essa transferência pelo próprio SSH, né? Que é mais confiável, né? Muito mais confiável, que se assemelha muito com o servidor FTP. Cadê? Então, no FTP aqui, né? Eu falei que a gente utiliza duas portas aqui, ó. A conexão é feita pela porta 21 e os dados pela porta 20. Então, aqui no caso, né? Tanto aqui o padrão, né? O TCP. Eu falei TCP UDP, mas é TCP, TCP. A gente pode mudar isso, né? Que a conexão de dados por UDP para ser mais rápido. A gente pode, mas normalmente é isso aqui, né? O F2121. Né? Essa é bem simples, né? O servidor FTP não tem muita dificuldade em entender ele, não. Vamos tentar simular aqui. Simular não, mostrar para quem nunca viu, né? Um acesso, né? Do sistema de arquivo remoto. Vamos voltar para aquela nossa maquininha lá. Deixa eu ver. O Ocean, Digital Ocean. E agora boa, hein? Será que na última aula eu parei a minha máquina? Será? Sei. Será? Deixa eu entrar aqui, login Snap. Vamos entrar aqui. Ó, a máquina está aqui. Ela está rodando. Meu Deus. Ela está rodando. Ó, deu 2,38 aqui. Meu Deus. Eu vou ficar pobre. A máquina está rodando. Deixei ela. Vocês lembram que eu peguei uma máquina com um HD um pouquinho melhor, né? Ó, R$ 10 aí. Vamos lá, mas beleza, já que a máquina está funcionando, vamos entrar nela. Aqui. E quando a gente instala, cadê vocês? Vocês estão. Cadê vocês? Estão me perdendo aqui nas janelas. Aqui. Isso. Vocês lembram que netstat menos TCP, UDP, listen, que estão escutando, não traduziu o número IP. Então, lembre, quando a gente instalou, ele já instalou um servidor SSH aqui, ó. Tá vendo? Tá rodando a porta 22, um SSH. Quero ver se eu consigo conectar nele. Só um minuto aqui, ver se... Porque talvez eu tenha que baixar a chave dele, vamos ver se ele vai baixar automaticamente. Só um segundinho. Deixa eu abaixar aqui. Cadê meu terminal? Meu Deus, cadê você, terminal? Eu tirei daqui. Deixa eu abrir um terminal aqui para mostrar para vocês.
Então, essa aqui... Deixa eu compartilhar. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar os dois na mesma... Só um pouquinho, pessoal. Vou configurar aqui para ficar na mesma janela, para eu não ter que ficar mudando toda hora. Ver se fica melhor. Aqui. Vai fazer o seguinte, ó. Tem um pouco de paciência. Parar de apresentar. Vou uma tela inteira. Aqui. Beleza. Assim fica melhor, que aí eu fico com as duas aqui, ó. Trabalhando com as duas. E não tem que ficar mudando lá toda hora. Então, vamos lá, vamos tentar fazer o seguinte. O que eu quero fazer? Acho que está pequeno, deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Pronto. O que eu quero fazer? Primeiro, vamos ver se a gente está pingando lá, né? Como que aquela máquina chama? É Sever. É Sever. Heinerware.com.br. Não é Sever. Deixa eu olhar aqui. Que nome que a gente deu para aquela máquina? Networking. Domains. Eu só estou verificando o nome que a gente deu para aquela máquina. Redes 3. Redes 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Redes 3. Oh! Então, realmente, estamos pingando. Então, o SSH, a gente... Um comando de terminal, né, que a gente utiliza para acessar remotamente uma máquina, né? O FTP também a gente faz isso, né? A gente pode acessar uma máquina pelo FTP, mas aí só vai fazer transferência, né, de arquivo. Aqui é Security Shell, né? Então aqui vai abrir um shell, né? A gente pode também fazer a transferência pelo SSH, mas vamos ver se eu consigo aqui acessar. E aí, para eu poder acessar, eu tenho que ter o usuário e senha, né? E para eu ter o usuário e a senha, vamos ver aqui se vai funcionar. Qual usuário que eu estou conectado? Aqui é o root. E qual senha que eu pus para o root? Se eu não anotei, a gente vai ter que criar outra máquina. Deixa eu ver aqui se eu anotei esse usuário, galelinha. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. Só um segundo. Talvez é mais rápido remover. Se eu não achar que a gente remove essa máquina e cria outra. Eu acho que eu não lembro do usuário e a senha que a gente criou. Vamos ver se é essa aqui. Anotei aqui. Vamos ver se é. Vamos voltar para cá. Então a gente põe SSH, o nome do usuário, né? Root. A máquina, né? Redes 3.heinerware.com.br. Menos P para ele pedir a senha. Eu acho que não tem menos P, não. Beleza. Ele está perguntando, né? Ele tem esse SSH, né? Essa chave aqui, né? Que é a chave pública daquela máquina, da máquina que eu estou tentando conectar. Toda vez que ele conecta, ele gera um hash e ele compara. Se esse hash for diferente, é que a máquina não é mais a mesma máquina. E aí, né? E ele não deixa conectar, e os dados vão ser criptografados baseado nessa chave, da chave pública dessa máquina.
que a primeira vez ele baixa, tá? Faz o download e mantém num arquivo oculto. Ele está perguntando aqui, né, se eu confio, se eu quero. Na minha máquina original, eu posso gerar esse hash para ver se isso está batendo, né? Então, eu posso aqui, né, gerar esse hash lá na minha máquina, né, e divulgar, falar, ó, pessoal, o hash da minha máquina é essa. Se vocês tentarem conectar via SSH e der algo diferente, então não é a minha máquina, é alguém se passando pela minha máquina. Então pode ser alguém que instalou, configurou um servidor DNS, fez alguma malandragem para instalar uma máquina na rede com o mesmo endereço IP, né, configurar no DNS local nosso, ou o DNS que a gente está utilizando, o endereço IP da máquina geralmente aí, né, do meliante que está fazendo isso. Mas quando a gente conecta com SSH, a gente vai pegar a chave pública, e a chave pública vai gerar um hash diferente. E aí é a maneira como nós, o administrador de redes, vai saber que aquela máquina não é a máquina que a gente quer conectar. Tá? Nós, geralmente, no nosso dia a dia, a gente meio que ignora isso daqui, né? Mas quando a gente está administrando uma rede de produção, uma rede realmente tem máquinas reais, máquinas real de produção, ao a gente conectar, a gente tem que verificar isso. Então, aqui, eu tentei conectar, ele fez o download aqui, né? Mas ele, por alguma coisa, por algum motivo, a conexão foi fechada por essa máquina aqui, né? Ele não deixou conectar. Então, talvez a porta está aberta, mas será que tem algum serviço rodando aqui? Porque a gente não instalou nada, né? Será que tem algum o servidor SSH realmente está rodando? PS-AXU, um monte de serviço aí. Grape, SSH, ver se tem algum cara aí, ó. Realmente tem aqui, ó, tem um SSH aqui rodando, ó. SSHD, né? -D e tal. Parece que tem, né? Então deixa eu fazer uma brincadeira aqui, eu vou fazer um teste de eu conectar SSH, né, a máquina nela mesma. Então, root, arroba, localhost. Eu vou conectar, estou nele querendo conectar nele mesmo, vamos ver. Sim, ele pediu a senha, né? Deixa eu, a senha. Acho que eu digitei errado. Deixa eu tentar de novo aqui. Aula. Beleza, tá vendo? Eu consegui logar em mim mesmo. Eu tô lá, né? A máquina e consegui. Tanto que eu vou dar exit aqui, ele não vai sair, né? Ele saiu do cliente, né? Então aqui, por que que ele não pode ser o jeito que eu estou chamando aqui, SSH, vamos ver se ele aceita -U, -P, para pedir forçar para pedir a senha. Não tá, deixa eu ver por quê. Ou -P é porta, não é senha. Peraí, man, SSH. Vamos procurar a palavra certa, password. -F, request SSH to go back out, não, não é isso. Deixa eu procurar aqui. -N, redirect, não. Que é autenticação. Do Meta Authentication.
Ok. Olha, se outros métodos de falhança, a prompt the user for... ele vai... Pois é, ele tem que perguntar. Então, por que ele não está perguntando? Ah, tá. Não sei. Então, SSH root, arroba... Ó, ai, pediu a senha, pediu, que bonitinho. É porque eu tinha esquecido de colocar root, arroba, o usuário, né? Então, vamos lá. A senha é... Eita, acesso demorado. Senha grande dá esses problemas. Ei, que bonitinho, ó. Então, aqui, ó, a minha máquina local, né, acessando o servidor com SSH. Se eu der ls, não tem nada, né? ls, não tem nada. Só para mostrar para vocês que realmente é, vamos criar aqui, ó, um arquivo, né? Tout. Então, que dia que é hoje? Hoje são 22, né? Redes 2, 22 do 9 de 25, né? Então, ls, então, que é lá no servidor, lá no DigitalOcean, né? If config aqui, né? Ah, não está instalado, mas beleza. Eu estou aqui no Digital. E aqui, estou na minha máquina, né? Na minha máquina, aqui no meu computador, acessando o servidor. Se eu der ls, ó, o arquivo que eu acabei de criar aqui, né? Vamos só pôr um nome para ele, move, move redes, para redes, isso não é muito grande, né? Redes.txt. PI, redes.txt, vamos colocar alguma coisa aqui. Redes 2, aula, 22 do 9 do 25. Beleza. Salvei. Ops, não salvei. Agora sim, salvei. Então tá aí o arquivo criado, que agora na minha máquina, né? O DLS, cat redes, beleza. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo vai ser copiar esse arquivo para a minha máquina local, né? Então, imagina que eu tenho esse arquivo lá no servidor, pode ser um arquivo qualquer, né? Eu quero copiar ele. Então, eu vou fazer o seguinte, só confirmar aqui o diretório, né? /root. Então, isso aí vocês ajudam a gravar, né? /root e redes.txt. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair, né? Aqui eu estou no meu diretório aqui, ó, na minha máquina local, tá? Eu saí do SSH, então não estou mais logado. E a gente vai copiar através do SCP, né? Security Copy. Então, Security Copy, aí eu passo aqui, de novo, o usuário, root, a máquina, a máquina era redes 3, né? Redes 3, rainerware.com.br. Aí, dois pontos, barra, o diretório, barra, o arquivo que eu quero, redes, acho que é assim, faz tanto tempo que eu não uso, e eu quero copiar para o meu diretório atual. Não, tá, eu vou fazer o seguinte, vou criar um diretório aqui, só para cd teste, né, já existe, mkdir redes 2. Pronto, cd redes 2. Que aqui não tem nada, tá vendo? Não tem nada. O Mac, né, que é a minha máquina local, o Mac, tal. Que bonito esse nome, né? Não alterou o nome da minha máquina, ficou esse nome padrãozinho aí. Então, eu vou fazer de novo lá, SCP, Security Copy, eu quero utilizar o usuário root, e veja bem, muito das configurações do SSH, ele bloqueia o usuário root de acessar remotamente, tem que liberar isso, tá?
A gente entra no diretório, depois eu mostro isso para vocês, é tc, ssh, conf, e lá você habilita. É só habilitar, lá tem uma diretiva para você habilitar. Mas aqui está liberado, então vamos aproveitar. A máquina, redes 3. Rainerware, domínio.com.br, né? Aí 2 pontos, barra, aí o diretório, root, barra, o arquivo que eu quero copiar, redes.txt. Quero copiar para onde? Para o meu diretório local. Enter. Aí ele vai pedir a senha, né? Que a senha é essa. E voilá, ser bom. Olha lá, tá aqui, cat redes, pronto. Copiei o conteúdo, o arquivo que estava lá no servidor para minha máquina através de uma conexão segura, né? Então, por esse e outros motivos, que o nosso amigo FTP foi perdendo espaço ao longo do tempo, né? Vou voltar aqui os slides. Parar a apresentação. Bom, próximo conteúdo, falar sobre correio eletrônico, né? Então, interessante que o correio eletrônico aí, ó, ele existe desde o início da internet. Na verdade, foi o primeiro serviço na internet, foi o correio eletrônico, né? A web vem muito, apesar da gente usar hoje, né? Muito a web, né? O mesmo que a gente acha que a gente está utilizando. Sim, a gente pode estar utilizando outra aplicação, mas que por baixo, né, tá web, né, utilizando os protocolos e tudo mais. Então, às vezes a gente abre, por exemplo, fez o download do Spotify, né, no seu computador. O Spotify é uma aplicação desktop, mas ele vai abrir, né, comunicação com o servidor tal através do HTTP. Você não está vendo, mas ele está utilizando o HTTP para isso. Só que aí, a gente está falando aí de 20 anos depois, né, da internet, que vem o primeiro serviço é o correio eletrônico, né? O primeiro serviço utilizado na internet para testar foi mandar um e-mail. Uma das aplicações de maior sucesso, claro que isso aí, quando o Tannenbaum escreveu, sim, não podemos dizer que não foi sucesso, mas à medida do tempo, né, os aplicativos de mensagem instantânea, né, estão assumindo um papel, né, do correio eletrônico, né? Mas apesar de todos esses outros aplicativos, né, ele ainda existe e é importante, né? Como o correio normal é uma aplicação de comunicação assíncrona, né? Então a gente manda, não existe, a gente não há uma promessa de quando aquele e-mail vai chegar. Claro que com a velocidade, a evolução da internet, quando a gente manda um e-mail, né, a gente pensa que qualquer tempinho a mais, 5 minutos a mais que a pessoa demora para ela receber o e-mail, a gente já imagina que algo deu errado, mas não deu, porque o e-mail ele é baseado no sistema de enfileiramento, desenfileiramento, e não existe nenhuma promessa quanto à entrega. Então, é um sistema assíncrono. Então, o usuário envia e recebe quando for conveniente, não precisa definir um horário para comunicação. Tem algumas facilidades, né, que a mala direta, você enviar um e-mail para um único e-mail vai para várias contas, né, e aí a gente usufrui o serviço de cópia, né, o CC do e-mail, né, tem o CC e o CCO, né, vocês sabem a diferença do CC com o CCO, onde a gente vai mandar o e-mail? O CC vai para todo mundo, e todo mundo que recebe sabe quem são os outros recebedores, né? Receptores, recebedores. E o CCO ele vai oculto. A gente manda o e-mail,
Aí no CCO a gente coloca a lista de e-mails que vão receber, mas os usuários que recebem, né, não sabem para quem aquele e-mail foi, né? Então, lista de discussão, né? Hoje não é tão comum, mas existia algumas listas de discussão que era baseado por e-mail. Gente, isso era uma coisa muito legal. A gente criava uma conta de e-mail, né, para a lista de discussão. E aí ficava, né, as discussões, né, algumas vezes acontece, né, a gente manda um e-mail para um grupo de pessoas, aí as pessoas vão fazendo o reply, né, reply, e vai ficando aquele histórico, né, dos e-mails, né. Só que hoje em dia existe o reply, que só responde para a pessoa, e o reply all, né, que responde para todo mundo, né. A lista de discussão sempre é um reply all. Toda vez que você manda um e-mail, todos aqueles, né, que estão na lista, na cópia daquele e-mail vão receber, né? Então, muito das discussões hoje, o Discord, o Slacker, que são muito utilizados hoje para essa ideia, né, de lista de discussão, era feita através de e-mails, né? Então, assim, né, as facilidades aí que ele fala, o spam, né, que mais para frente, nós é o recurso dos navegadores para poder detectar spam. O conceito de hiperlinks, né, dentro do e-mail, né? Então, isso é algo que vem também futuramente. Nos primeiros e-mails não existia esse conceito de hiperlink, né? Nem anexo, né? Os primeiros e-mails também não tinha o recurso de MIME, que você pode anexar vários tipos de arquivos, né? É algo que essas facilidades veio ao longo do tempo. E aqui a gente tem uma estrutura, né? Imagina vocês aí, né? Estão contratados para montar um servidor de e-mail, o que precisa ser feito, né? Um serviço de e-mail vai utilizar dois protocolos. Existe o protocolo específico, que é o protocolo de envio, que é o SMTP, que tem que ser instalado, né? E o para recepção, né, que é o IMAP ou o POP3. A gente vai ver no próximo slide. Quando que eu instalo isso? Né? Esses protocolos, eles fazem parte da arquitetura TCP/IP. A gente só precisa da aplicação que vai abrir conexões, né, TCP, e que vão modelar a mensagem baseado nos protocolos SMTP. Algo que a gente fez com o HTTP, né? O HTTP, o protocolo HTTP é uma mensagem estruturada que tem seus cabeçalhos, seus valores, né? E mais é uma mensagem, ela vai ser encapsulada no segmento TCP, né? O HTTP. Somente o HTTP3 que não, que vai pelo UDP. Mas o 1, né, a versão 1, 1/1, 2, é tudo pelo TCP, protocolo TCP. Então, o que a gente vai precisar? Né? A gente vai precisar do UA, né, agente do usuário. O que é o agente do usuário? É o software de leitura de e-mail, né? Que vai criar conta, é onde que a gente vai cadastrar a nossa conta de e-mail, é onde que a gente vai dizer quem que é o servidor de e-mail, que a gente que a gente é cliente, né? Então, esse servidor de e-mail, ele vai ter usuários e senhas, né? Então, ele vai interagir em nome de alguma pessoa. A gente tem o servidor de correio, né? Que é isso que eu comentei. E a gente tem o protocolo SMTP, né? Então, são os 3 componentes que são necessários. O usuário, né? É o nosso leitor de correio, né? A gente chama o leitor de correio. Hoje, a maioria desses leitores de correio é uma página web, não um serviço, né? Como o Gmail, né? Por que a gente utiliza esse leitor? Né? Porque a gente vai criar o e-mail, a gente vai editar, a gente vai ler mensagens de correio. Aqui são alguns exemplos, né, que já nem existem mais, Eudorus, Outlook, Netscape, que é o Netscape Messenger, né? E o Pine, né? Existem outros mais recentes, né? Mensagem de saída e de chegada são armazenadas no servidor. Então, é por isso que a gente tem que ter esse servidor de correio. Qual que é a finalidade do servidor de correio? Como as mensagens são enviadas de forma assíncronas,
O servidor de e-mail, ele tem o objetivo, né, de receber o e-mail do usuário e armazenar numa fila, que a gente chama de caixa de mensagem. Então, no servidor de e-mail, a gente vai ter várias caixas, né, caixas de e-mail, né, uma caixa para cada usuário, e aonde que os e-mails vão ser enfileirados. Ao longo do tempo, esse servidor, dependendo do e-mail para o qual a gente quer enviar, né, eu quero enviar um e-mail aí para o Rainer, @rainerware.com.br. Opa, aí o e-mail, eu sei qual é a máquina que eu tenho que conectar. Então, o servidor de e-mail, ao longo do tempo, vai conectar com essa máquina, estabelecer uma comunicação e enviar os e-mails que é destinado para aquele domínio. Por isso que quando a gente configurou um DNS, lembrem vocês, tinha uma palavra lá, né, que ele chama de record, né, um record específico para o servidor de e-mail. Então, quando a gente configura um domínio, a gente diz, o MX, não sei se vocês lembram, tinha um MX, uma palavra reservada, né, que a gente chama um record MX, que ele fala quem é o servidor de e-mail daquele domínio. Então, quando o Rainer quer mandar um e-mail para rainer@gmail.com.br, através do DNS, eu posso descobrir quem é o servidor, né, o IP da máquina responsável pelo domínio gmail.com. É através do servidor DNS que o nosso servidor de correio vai descobrir o IP do servidor que vai receber o e-mail. Com base nessa informação, o nosso servidor vai conectar aos servidores, dependendo de quem a gente está mandando o e-mail. Então, o nosso servidor de e-mail vai conectar a um servidor de e-mail através do protocolo SMTP, com base no quê? O destino, né? E-mail para quem? Né? aluno@ufp.edu.br. Então, o nosso servidor de e-mail sabe que tem que conectar ao servidor ao servidor de e-mail do domínio ufp.edu.br. Como que ele vai saber quem é esse servidor? Ele conecta no DNS e pergunta sobre o MX. O DNS responde o MX, a partir daí o nosso servidor, né, vai conectar, né, nessa máquina. Ele sabe o endereço IP. E nessa máquina, a gente vai ter um processo rodando, que é o nosso servidor de e-mail. E ele vai funcionar em qual porta, né? Aí existem as portas padrões, né? Que é a porta 25, né? A porta do servidor de e-mail. O servidor de e-mail fica escutando na porta 25. Aqui o exemplo do Eudora, né? Um servidor bem antigo, né? Mas olhem, reparem a figura aí, vocês vão perceber que ele é muito, quer dizer, com o nosso Gmail, né, com os nossos leitores de e-mail carregam, né, tem esse DNA, né, que é, ó, aqui a gente tem as caixas, né, entrada, saída, lixo, né, junk é besteira, né, trash, e aqui a gente tem os e-mails, né, a data, o assunto, né, subject, tudo mais. E aqui você clica no e-mail e aqui embaixo mostra o conteúdo do e-mail, né. Então a gente vê aí que os novos e-mails meio que simula, né, assim, não é igual, mas a gente vê essas características, né. Esse aqui é o Eudora, né, hoje, acho que nem existe Eudora mais, não sei, pode pesquisar, mas hoje os mais famosos é o Microsoft Outlook, né. Você tem tanto web quanto o aplicativo, né? Bom, o aplicativo ele tem uma vantagem, né? Porque ele faz o download dos e-mails, que permite você ler um e-mail, né? Sem ter a internet, né? O Gmail, né? Por exemplo, um serviço web, né? Para eu ler os meus e-mails, né? Eu tenho que conectar à internet, né? Fazer o usuário
senha, login e tal. Aqui não, aqui ele faz o usuário, não tem que precisar, o usuário e login para conectar o servidor envia, e isso aqui fica localmente, né? E aí até isso vai levar a dois tipos de protocolos diferentes, né? Existe o primeiro protocolo de leitura, então veja que esse SMTP é um protocolo para envio de e-mails. Aí a gente tem outro protocolo que é para recebimento de e-mail, né? Para recebimento de e-mail, né? Que aí vai aparecer o POP e o IMAP. As primeiras versões, quando era feito o download, removia-se o e-mail do servidor e ia para a máquina do cliente. Qual que era o problema disso? Que ao longo do tempo, à medida que as máquinas foram ficando mais comuns, né, no dia a dia, aí o que, que a pessoa tinha que fazer? Olha a malandragem. Você lia o e-mail, aí você mandava o e-mail para você mesmo, que aí o e-mail voltava para o servidor. Aí você ia para o trabalho, aí chega lá no trabalho, você lia o e-mail, né, e você fazia o download do e-mail do servidor para a tua máquina. Aí ficava na tua máquina. Aí se você quisesse ler em outro lugar, você tinha que mandar para o servidor. Então, a gente vai ver que ao longo do tempo, um novo protocolo o IMAP, né, foi feito para poder não ter esse problema. Você faz a leitura, mas mantém o e-mail lá no servidor e fica lá até você mandar apagar, certo? Então, aqui a gente tem, né? Então, aqui o correio eletrônico, servidor de correio, qual que é o objetivo dele? Vai ter a caixa de correio, vai ter as filas de mensagens, né? E precisa ter o protocolo SMTP, que é o protocolo que ele vai sinalizar e vai fazer a conexão e o envio das mensagens. É um protocolo específico, é um protocolo extremamente simples, né? Que basicamente os campos desse protocolo são os campos que a gente vê ali na hora que a gente vai construir um e-mail. De quem vem, né, a origem, a cópia oculta, o assunto, o conteúdo e os arquivos anexados. Basicamente, isso é uma mensagem SMTP. Então, aqui, um cenário, né? Então, nessa figura, a gente tem o usuário, né? Através aqui, né, do aplicativo, né? Eu estava falando sobre aplicativo para vocês, né? Então, tem o Microsoft Outlook, o Firefox, né, o navegador Firefox, né, que é do grupo, organização da Mozilla, né, eles têm um que é o Thunderbird, né, que é e tem outros aqui, eu nem sei, eu não uso aqui o da Microsoft, deixa eu ver qual que é o do Mac aqui, e-mail, nem tem, nem aparece aqui, Mail, deixa eu ver aqui, o dele, como que ele chama? Ajuda do meio, chama Mail. Nossa, que nome criativo. O aplicativo, no sistema, no macOS, o aplicativo chama Mail. Bem legal. Bom, então, aí você tem o agente do usuário, né, o aplicativo, né? Então, vamos ver que a Alice vai usar esse aplicativo, né, o User Agent, né, para compor uma mensagem para bob@someschool.edu, né, aqui, né? Então, o agente da Alice envia a mensagem para o servidor de correio, né? Então, nesse usuário aqui, né, ela tem que configurar quem que é o servidor de e-mail dela. O que ela precisa saber? O endereço, né? Por exemplo, mail.server.uf.edu.br, é o nome, e se utiliza uma porta diferente, a porta que ele usa, mas geralmente é a porta 25. E ela precisa configurar nesse agente do usuário, o usuário e a senha cadastrado aqui nesse servidor de e-mail, né? Não necessariamente é o usuário da máquina dela, né? Mas é o usuário cadastrado aqui. O lado do cliente do SMTP abre uma conexão TCP com o servidor de correio de Bob, então já deu um passo aqui, né? Esse cara aqui, o 3, ele vai abrir uma conexão TCP com o servidor. E aí, que detalhe, como que ele sabe quem é o servidor do Bob? Através quando a gente coloca @ né, samschool.edu, esse samschool aqui,
ele vai entrar em contato com o DNS desse domínio, perguntar o MX, que o MX é o endereço IP do servidor de e-mail responsável por esse domínio, tá? Tem esse passo que não está aqui, mas tecnicamente precisa. Então, você algumas vezes está configurando o servidor de DNS, o problema está aqui, né? Você manda o e-mail para o servidor, né? Eu já deparei com essas situações aí na vida real, dando suporte. Aí o usuário manda para cá, o e-mail fica aqui, mas o e-mail daqui não sai para cá. Aí por quê? Porque o cara que configurou o DNS do samschool.edu, ele lá no servidor DNS dele, ele não diz quem é o MX, que é o servidor de e-mail. Aí essa máquina não tem como saber, né? Aí, enfim, após saber isso, o que esse servidor de e-mail vai fazer? Vai enviar esse e-mail que a Alice escreveu para esse cara e vai armazenar ali temporariamente. E vai fazer a entrega, né, para o Bob, né, em um momento futuro, quando o Bob abrir o aplicativo, né, User Agent, né, o agente do usuário, e pedir para fazer a leitura, né? É muito comum nesses aplicativos, pessoal, ter esses aqui, né? Um botão para você ler e para você enviar. Muitas das vezes você abre o aplicativo, né? Ele não faz essa leitura automaticamente. Aí porque ele, né? Aí você clica no botão, aí ele vai conectar com o servidor, verificar se tem e-mail, se tiver e-mail, ele busca e mostra aqui. E quando você escreve um e-mail, ele fica na caixa de saída, por isso que aqui parece Alt, né? Ele fica aqui na caixa de saída. Aí você aperta no botão enviar, aí ele vai abrir a conexão com o servidor, se conseguir, vai enviar o arquivo. E enviar o arquivo é enviar para o seu servidor de e-mail, não é que ele chegou no seu destino, é uma mensagem assíncrona. Então o e-mail vai sair daqui, vai vir para aqui, e no momento futuro para cá, né? Bom, e aí que está o lance, né? Eu falei para vocês que o SMTP, Message Transfer, Simple Mail Transfer Protocol, acho que é mail, né? SMTP é mail ou é message? Acho que é mail, SMTP. Deixa eu confirmar aqui. Bom, é mail mesmo, né? Simple Mail, né? Então, veja, o SMTP ele vai ser utilizado só para envio. Agora, o usuário aqui, né, o Bob aqui feioso, na hora que ele vai ler, né, que ele vai receber um e-mail, ele vai utilizar o POP3 ou o IMAP, beleza? O POP vem de Post Office Protocol, Post Office em inglês é Correios, né? Protocolo de Correios, né? Porque mail, né, significa carta, né? Mail seria carta. O correio é o post office, né? Então, mas assim, é só uma tradução direta, né? Então, é só o post, né, que é o entregador, né? Então, qual que é a responsabilidade dele? Fazer a autorização, né? O Bob, ao conectar com o servidor dele, servidor de e-mail, o POP tem que fazer o quê? Qual que é a responsabilidade do POP? Autenticar esse usuário. Então, esse usuário tem que ser um usuário cadastrado no servidor, com usuário e senha. Então, esse usuário vai ter que enviar essa informação para cá. Depois, o que o POP tem que fazer? Verificar se existem mensagens na caixa de entrada, se sim, enviar para esse cara aqui. Essa finalidade do POP. O POP e o IMAP fazem a mesma coisa, né? A diferença é que o IMAP, né, que vem Internet Mail Access Protocol, ele é um protocolo mais evoluído, que ele, por exemplo, né, que tem mais comandos mais complexos. Quais são esses comandos mais complexos? É o usuário permitir ler sem remover o arquivo aqui de dentro, criar pastas, né, é uma coisa que hoje em dia a gente faz muito, cria pasta para fazer indexação dos arquivos, isso o POP3 não tem, o IMAP faz isso, né? E ele fala que protocolos para leitura, o POP, o IMAP e o próprio HTTP, né, que os leitores de e-mail que a gente utiliza hoje, vai fazer isso via o
próprio HTTP. Então, vejam, com o HTTP abelhudo, né, entrou na historinha do FTP, agora isso entrou na historinha do e-mail, então, por isso que é um protocolo tão importante hoje em dia, né. Aí só uma curiosidade, né, da importância do, dos e-mails, né, que é dos e-mail, né, que é pela leitura pela web, né? Então, o primeiro de todos é o Hotmail, o primeiro serviço da, de utilização de páginas para leitura de e-mail, né? Veio o Hotmail, provido por praticamente hoje todos os sites, né? Internet Service Provider, né? Ele geralmente disponibiliza um serviço de e-mail. Por muito tempo, né, era um diferencial dos provedores. Quando surgiu um provedor numa cidade, né, como ainda o espaço de armazenamento era uma coisa cara, você pagava, tá? Você contratava serviço de e-mail, né? Você tinha que pagar. Hoje, né, já é pouco, né? Mas hoje por exemplo, o Google Mail, né? Ele dá ali 15 GB, né? É muita coisa, né? Para nós hoje não, porque hoje tem máquina 4K, filme e tal, facilmente a gente hoje já chega nesses 15 gigas, né? Mas antigamente, né, a gente pega em 1990, né, era pouca coisa mesmo, porque o HD era muito caro, né? Então, o agente do usuário, que em vez de a gente ter que instalar um aplicativo, vai ser pelo próprio browser, né? O usuário se comunica com a caixa postal remota via o próprio HTTP, então a gente não precisa configurar o SMTP, a gente não precisa configurar o POP, a gente não, né? A gente não precisa fazer isso. Mas veja bem, coisa interessante. No Gmail, eu posso ler e-mail do meu Hotmail. Então, eu posso concentrar que ao abrir o meu Gmail, eu leio e-mails lá do Hotmail. Aí no meu navegador eu preciso configurar o servidor IMAP, né? Ou POP3 que eu quero conectar. Que aí se eu quiser baixar e-mail do Hotmail, eu tenho que configurar o servidor IMAP ou POP3 do Gmail, né? Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez na vida, deixa eu mostrar, que eu nem não lembro mais, já fiz isso, mas a gente descobre juntos aqui, né? Vamos compartilhar aqui minha tela. Então, tem o meu e-mail, provavelmente aqui em configurações, cadê? Em configurações, que não é essas configurações aqui, então deve ser as configurações do lado de cá, que não é essas daqui, então deve estar em algum outro canto. Configurações rápidas, não é aqui, não é aqui, acho que é aqui. Gerenciar sua conta do Google, não é a minha conta do Google. Aqui, aqui é só para escrever, não é aqui. Onde que é? Pesquisa. Vou pensar um pouquinho aqui. Marcadores, não é marcadores, mas gerenciador não é aqui, todos os e-mails não é, escrever não é. Onde que é? Estão as configurações. Ai, sempre mudam as coisas do lugar e a gente não lembra onde que é. A minha era por aqui. Aqui, ó, mostrar todas as configurações. Aí você vem aqui em todas as configurações, aí você vem aqui, ó, encaminhamento POP map. Aí, por exemplo, aqui eu posso configurar, ó, desativar encaminhamento, encaminhar uma cópia de e-mail de entrada para, eu posso encaminhar, eu posso fazer aqui, ó, configurar o servidor, né, por aqui, ó, chat avançado, contas e importações, aqui, ó, verificar e-mail de outras contas, adicionar uma conta de e-mail. Aí aqui ele vai perguntar o endereço, né? Tipo, Rainer Gomes, @hotmail.com. Faz muitos anos que eu não uso isso aqui.
avançar. Aqui, interessante que, aqui, ó, importar os e-mails para outra ponta. Então aqui nessa configuração aqui, é a configuração onde que ele pode lhe perguntar qual servidor. Opa, não está compartilhando. Não está compartilhando a tela, deixa eu voltar. Então, aqui, nessa, o usuário se comunica com a sua caixa postal remota via HTTP, tá? A comunicação entre os servidores de e-mail continua sendo via SMTP, tá? A gente não precisa configurar, mas o servidor SMTP ele é utilizado, só que ele é utilizado ali pelo nosso navegador, né? Por baixo dos panos, né? A gente não precisa fazer essa configuração, mas se a gente for pegar o e-mail de uma outra conta, uma hora ele vai perguntar esses SMTP do servidor, do outro servidor. Talvez se for servidores muito famosos, como o Hotmail, outros assim, provavelmente ele já deve pegar default, né? Nem deve perguntar. E conveniência para o usuário em trânsito, né? Essa grande vantagem de utilizar a web. Você consegue acessar o teu e-mail de qualquer máquina, né? Aí depois vem a era do Gmail, né? Rapaz, quando o Gmail chegou, né? Que ano que foi? Deixa eu lembrar que bom, eu estava na faculdade, então foi início de 90, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando o Gmail, quando o Gmail surgiu? Eu chuto que foi início de 90. Não, o Gmail surgiu eu tô dando bobeira. 1º de abril de 2004, né? 2004. A gente já está falando aí 21 anos, hein? Então, mas quando o Gmail surgiu, né, a, a grande vantagem dele era a capacidade, né, que era um grande problema. Eu estava falando para vocês que quando a gente criava tinha acesso à internet, né, através de um provedor, né, que era um diferencial, ele te dava uma caixinha ali, né, para alguns megabytes, 5, 10 megabytes. Aí quando chega o Gmail dando 1 giga, assim, era uma coisa assim fabulosa, fantástica. E o sistema o anti-spam do Gmail, que até hoje é muito bom. Né? Se vocês recebem spams na conta de vocês não conseguem imaginar a quantidade de spam que vocês iriam receber se não tivesse um sistema tão bom anti-spam. Porque tem um dado que é alarmante, tipo assim, quase 80, 90% dos e-mails que circulam é spam. É muita coisa, é uma coisa, assim, é, alarmante, não estava procurando a palavra, é alarmante. Então, assim, os bons servidores de e-mail, né, eles têm que eliminar esses spams, né, não deixar passar spam, né, porque fica consumindo, transmissão na rede, na internet, né, você pega a quantidade de spams que tem, e hoje o que a gente recebe, então, servidores, os provedores, né, antigamente, simplesmente instalavam um servidor, um leitor de e-mail, né, e rapaz, ao longo do tempo você ficava metade do seu tempo apagando spam, tal, tal. Então, quando o Gmail chegou com quantidade de dados, 1 giga lá, o sistema de spam dele, você abria a tua caixa, não via spam, abria, não via spam, abria, não via spam, você fala, pô, isso aqui é bom demais. Depois as outras, tanto que eles colocaram aqui, o gerenciamento de outras contas de e-mail, filtragem anti-spam e outras contas de e-mail. Então, anti-spam, né, e anti-spam de outras contas. Então, foi assim, é algo muito bom do Gmail quando ele surgiu, né? Então, hoje ele apresenta os spams para a gente aqui, mas tem muito spam que ele já remove automaticamente, né? Aqui o gerenciamento, né? Um exemplo daquilo que eu estou falando. E com isso, que volta para o DNS, que eu falei fora da ordem, né? E com isso a gente finaliza o conteúdo da camada de aplicação. Belezinha? Então como a gente finaliza o conteúdo aqui, então a gente
falando do HTTP, do DNS, do e-mail e do SSH, ou do SSH, do FTP, né? De quebra eu falei do SSH. Então, por hoje é só. Próxima aula, eu explico aí como que vai ser o decorrer da nossa disciplina, das avaliações e tudo mais. Beleza? No mais, coloca o presentinho aí e a gente se vê amanhã, né? Quarta-feira não, amanhã. Amanhã a gente se vê. Beleza?